seja nosso Senhor Jesus Cristo. Que maravilha estarmos aqui nesta manhã de sábado. Hoje é sábado, é dia dela. É o dia de Nossa Senhora. Todo sábado é dia de Nossa Senhora, ela está conosco e é ela quem vai acompanhar você nessa pregação. Nós também temos a alegria de ter uma outra presença aqui. Está aqui do meu lado uma relíquia de primeiro grau do Santo Padre Pio de Pietrelcina. É um pedaço da gaze que ele colocava na chaga do peito dele. Portanto, a gaze embebida do sangue do Padre Pio, da chaga do peito do Padre Pio. Então, nós estamos muito bem acompanhados. Maravilha de Deus para começarmos essa pregação nessa manhã tão bonita. Eu gostaria, então, de, nessa pregação, ajudar você a entender o que é santidade, ok? Essa é a finalidade desta pregação. Entender de uma vez por todas o que é santidade. Por quê? Porque as pessoas não têm noção do que é santidade. Por exemplo, se alguém faz um ato de não pecar, né? PHN, por hoje não vou mais pecar. Você está com a sua namorada, seu namorado, e vocês têm um namoro casto, santo. Já que vocês não estão tendo relações sexuais, já que vocês não estão tendo atos, né, de pecado contra a castidade, fazendo outras coisas além da relação sexual, já que vocês não estão tendo esses pecados, as pessoas olham para vocês e dizem assim: nossa, é um namoro santo. Sim, é santo nesse sentido de que não está ofendendo a Deus. Mas a santidade é outra coisa, né? Parar de pecar é necessário para você alcançar a santidade, mas ainda não é a santidade. Deixa eu explicar. Vamos supor aqui, o marido, que já está casado há muitos anos com a sua esposa, a esposa vem e diz assim: marido, meu querido, você está frio, você está distante comigo. E ele chega e diz assim: não, como assim? Eu estou cumprindo as minhas obrigações. Aí ele puxa uma lista e está lá, olha aqui, ó, vamos fazer o checklist. Está aqui, está escrito, ó: não cometer adultério. Eu não estou tendo relação com nenhuma mulher. Não olhar para a vizinha que é muito mais bonita do que ela. A vizinha é muito mais bonita que você, mas eu não olho. Levar o lixo quarta e sexta-feira no cesto para o caminhão do lixo passar. Levar as crianças na escola, está aqui, ó, checklist. Aqui, ó. Sorrir para ela de manhã e dizer bom dia. Checklist. Eu estou cumprindo todas as minhas obrigações, aqui, ó. Está tudo nos conformes. Eu estou cumprindo minhas obrigações. Você não está ofendendo a sua mulher, você está cumprindo suas obrigações. Mas vamos lá, as mulheres vão me ajudar agora na pregação. Mulheres, amor é outra coisa, sim ou não? Amor não é só cumprir obrigação. Se você, marido, parou de ofender a sua mulher, você está na estaca zero. Ótimo. Se você estava ofendendo a sua mulher, você estava abaixo de zero, ok? Você parou de ofender,
vocês se reconciliaram, vocês agora estão de boa um com o outro, parou a guerra, 0-0, então você está na estaca 0. Mas amor é outra coisa. O amor precisa ser construído. O amor você precisa dar sua vida para o outro. E dar a vida para o outro, deixa eu explicar. A vida é feita de tempo. Você sabia disso? A vida é feita de tempo. Você sabe o que é derramar o sangue pela outra pessoa? É dedicar tempo para outra pessoa. Porque o tempo que você dedica a uma pessoa não volta mais. Não volta mais. Você decidiu estar aqui no PHN e dar este tempo para Jesus, sim ou não? Esse tempo não volta mais. É um tempo que você está dedicando a Ele, é um ato de amor. Você podia estar fazendo muita outra coisa, mas você deu a Ele esse tempo. Você deu a Ele esta possibilidade de estar aqui. Então, o que é a santidade? A santidade não é somente parar de ofender a Deus. Era aquela conversa que eu tive com o senhor Jonas, que o Peter já fez referência muitas vezes. O Peter já falou muitas vezes aqui durante esse final de semana. PHN é só o começo. Parar de pecar. Né? PHN. Por hoje não vou mais pecar. Isso é só o começo, é estaca 0. A santidade é depois, a santidade é outra coisa. A santidade é amar. A santidade é amar. Mas como que nós vamos fazer isso? Como é que acontece isso? Porque se nós tivermos a alegria de sermos santos aqui, já nessa terra, de amarmos a Deus, já aqui nessa terra, vocês vão ver, gente, que maravilha que vai ser quando nós chegarmos no céu. Então deixa eu explicar para você. Eu estou só aqui anunciando o tema do que eu vou explicar para vocês hoje. Vamos agora começar realmente a explicação. O que é a santidade? Para a gente entender o que é a santidade, a gente precisa entender o que é a felicidade de Deus no céu. A felicidade de Deus lá no céu é que Deus se conhece e se ama profundamente. Mas padre, isso é felicidade? Conhecer e amar é sim. Deixa eu explicar. Vou dar um exemplo. Quando eu era jovem, há quase 30 anos atrás, nasceu o meu primeiro sobrinho. Eu era padre jovem, muitos cabelos atrás, né? Já estava aparecendo aqui na Canção Nova, porque com a graça de Deus eu apareci na TV Canção Nova a primeira vez no dia 7 de novembro de 1997. Eu sei a data exata porque era meu aniversário de 30 anos. Quando eu estou com 57 anos, então faz 27 anos que eu apareço na TV Canção Nova. Então, no dia 7 de novembro de 97, eu apareci na TV Canção Nova pela primeira vez, e o Eto está aqui, o Eto se recorda, né? Eu tinha cabelo. Ainda existem poucas testemunhas nesse mundo que podem atestar, eu tinha cabelo. Tá bom. Então, quando nasceu o meu primeiro sobrinho, 30 anos atrás, nós já estávamos desacostumados a ter criança em casa. Em casa era só adulto. Ele era a primeira criança que aparecia depois de muito tempo. E então a gente começou, né? Brinca com o sobrinho, isso e aquilo, brinca. A um certo momento, depois que ele já estava crescidinho, um dia, eu estava brincando com ele, sentado no chão. Ele olha para mim e diz: tio!
é como se eu tivesse nascido de novo. Ele sabia quem eu era. Eu fico imaginando a emoção de um pai e de uma mãe que ouve papai, mamãe pela primeira vez. Eu sei quem ele é. Alegria de ser alguém, ser conhecido e ser amado. A felicidade consiste nisso, em ser conhecido e ser amado, em ser alguém para aquela pessoa. Ser alguém para aquela pessoa. Aconteceu novamente esses dias. Eu acompanho várias pessoas lá em Cuiabá. Tem uma pessoa que eu acompanho que passou por um tratamento psiquiátrico bastante doloroso, e eu acompanho essa pessoa já há uns 4 anos nesse tratamento psiquiátrico. Vocês sabem que quando o negócio é bruto, o tratamento psiquiátrico é sofrido, doloroso, tem que perseverar muito. E eu acompanho, que é como se fosse da minha família. Não é da minha família, mas é como se fosse da minha família. A proximidade é muito grande. Eu acompanhei essa pessoa durante 4 anos. Né? Durante 4 anos eu acompanhei, e agora, nesses tempos, ele num dia que estava muito ruim, teve que tomar um remedinho lá para dormir, para conseguir acalmar o surto dele, né? Estava um pouco surtado. Eu disse, olha, toma o remedinho e deita. Ele tomou o remédio, eu não prescrevi o remédio, hein? O remédio era já prescrito pela psiquiatra. Eu sou padre, eu não prescrevo. Eu só disse, olha, a médica deu esse remédio para as emergências. É que às vezes a pessoa não nota que ela está numa emergência. Ele já estava há 2 dias bem sofrido. Eu disse, olha, eu acho que você precisa recorrer ao remedinho da emergência. Ele tomou o remedinho e dormiu. Dormiu e teve um sonho. No sonho, ele viu a mim, Padre Paulo Ricardo, que tinham marcado um encontro com ele em algum lugar. Eu estava no sonho, mas ele não me encontrava. Ele tinha que se encontrar comigo. E no meio do sonho, ele ficou gritando e dizendo, papai, 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 me procurando. Ao ouvir o relato desse sonho, o que me deu no coração foi uma grande gratidão a Deus. De saber que no coração de muitos de vocês eu sou realmente um pai. Isso valeu mais do que tudo. Eu sei que muitos de vocês me consideram um pai. Mas isso valeu mais do que tudo porque foi durante um sonho em que a pessoa estava num momento dramático. E ela sabia onde estava o pai a quem devia recorrer. Uma grande alegria de ser pai. Mas vejam, essa realidade de ser pai, ser conhecido e ser amado, conhecer e ser amado, isso traz alegria e felicidade, sim ou não? Agora veja, qual é o conhecimento que nós temos de nós mesmos? É um conhecimento frágil. Você me conhece. As pessoas que vivem comigo na intimidade me conhecem mais. E por isso elas são mais amigas. Quem que são os verdadeiros amigos? O verdadeiro amigo é aquele que conhece você, conhece seus defeitos e perdoou. Veja, eu sei medir os amigos.
verdadeiros. Como que eu sei? Vem uma pessoa, já me conhece faz tempo. Eu olho para a pessoa, penso assim, essa pessoa já me perdoou alguma vez? Ah, já perdoou, teve aquela ocasião lá que teve que me perdoar. Então esse é amigo de verdade. Esse é amigo mesmo. Por quê? Porque viu meus defeitos e me perdoou e me ama mesmo assim. Vejam como é o nosso amor, como é a nossa felicidade. É limitado, porque o nosso conhecimento do outro é limitado. Nós nos conhecemos mutuamente, mas o nosso conhecimento é limitado. Vocês conhecem o Padre Paulo através da TV Canção Nova, através das mídias, através do meu site, padrepauloricardo.org. Vocês conhecem o Padre Paulo já há bastante tempo. Vão conhecendo e vão amando. Às vezes eu digo alguma coisa que você não gosta, não é? Ontem, aqui embaixo, quando eu cheguei para a palestra, tinha um rapaz, né? Ele veio agradecer e pedir perdão. Por quê? Porque ele disse: padre, quando eu estava no pecado, eu odiava o Senhor. Aí depois eu me converti e continuei odiando o Senhor. Mas foi somente quando eu realmente parei para ouvir o que o Senhor dizia, que eu comecei a amar o Senhor, e eu agradeço por tudo que o Senhor fez por mim. Maravilha! Este é amigo. Por quê? Porque perdoou. Entendeu? Porque foi conhecendo mais. Então, quantos de vocês já tiveram que me perdoar? Talvez aqui entre vocês ainda tem gente que ouve falar, palestra do Padre Paulo Ricardo. Não. Mas, vou ficar com um grupo aqui, vou tolerar a palestra desse cara. Não gosto dele. Tem gente assim, não tem problema. Não tem problema. Mas eu quero que vocês entendam isso. A amizade, a família, ser conhecido e amado é a fonte da felicidade. Amém? Vejam, por exemplo, no namoro. Quando a menina quer ser amada, o que ela faz? Ela vê um menino, ele não a conhece. O que é que ela faz? Ela quer que ele a conheça. Então ela já entra em contato com a amiga. Amiga, depois da missa, você vai lá e chama ele para comer o pastel. Não tem um pastel depois da missa? Muito bem. Vai lá, chama ele para comer pastel. E aí eu vou chegar lá. Aí ela chega lá. Amiga, como vai? Tudo bem? Beijo, beijo. E aí ela fica de costas para o rapaz, fazendo de conta que não está nem aí para ele. Aí a amiga diz, escuta, não, pera lá, deixa eu te apresentar o Joãozinho. Tá, desculpa, Joãozinho, prazer. Muito bem, conversa, fala, diz. Aí ela descobre qual é o caminho que ele faz para ir para a escola. E no dia seguinte, que ela sabe o horário que ele passa, ela vai lá e esbarra com ele. Nossa, parece que eu estou conhecendo você. Quem que você é? Eu sou o Joãozinho. Tá, muito bem, etc. No outro dia, ela pede para a amiga o telefone dele. Joãozinho, eu sou a fulana.
Eu estou passando essa mensagem porque a Maricota, nossa amiga comum, disse que você é muito bom para consertar computador. E eu estou com um problema. O computador dela está bonzinho, ela jogou o computador no chão para dar problema. O que é que ela está fazendo? Ela está dando um jeito de ele pensar nela. Porque se ele pensar nela, pode ser que ele se interesse por ela. E se ele pensar mais ainda, ele pode amá-la. Não é possível amar sem conhecer. Se você quer ser amado por uma pessoa, você precisa ser conhecido pela pessoa. Se você quer amar uma pessoa, você precisa conhecê-la. E por isso Deus, que quer que nós sejamos felizes no céu, Deus quer que nós participemos da sua felicidade, e isso tudo começa pela fé. O que é a fé? A fé é o conhecimento das coisas íntimas de Deus. Tem coisas que você conhece do Padre Paulo Ricardo, porque são coisas que você vê externamente. Mas eu hoje, por exemplo, eu contei segredos do meu coração. Eu contei coisas íntimas para você que você não teria acesso. Eu falei para você quando meu sobrinho me disse tio pela primeira vez. Eu falei para você quando esse dirigido espiritual teve um sonho e me chamou de papai. Eu falei para você quando o rapaz aqui no fundo do palco chegou e disse: eu odiava o Senhor, mas agora eu agradeço, eu amo, eu conheci, que maravilha. Eu contei para você coisas da minha vida, você ficou me conhecendo um pouco melhor. Essas revelações íntimas, Deus fez. E como que Deus fez essa revelação íntima? Chama-se Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo é o próprio Deus que veio nesse mundo para nos dar a conhecer a intimidade de Deus, os segredos de Deus. Está escrito no primeiro capítulo do Evangelho de São João, versículo 18: ninguém jamais viu Deus, mas o Filho unigênito, que é Deus, e está voltado para a intimidade do Pai, foi Ele quem nos deu a conhecer. Voltado para a intimidade do Pai, lá no original grego, está escrito eis ton kolpon tu patros, quer dizer, voltado para o peito do Pai. É como se o Filho, lá no céu, estivesse com a cabeça reclinada no peito do Pai, unido intimamente, amorosamente, com a cabeça no peito do seu papai, do seu pai. Ninguém nunca viu a Deus, mas o Filho que está na intimidade, é uma metáfora. É claro que Deus não tem peito, não tem cabeça, não tem nada disso, mas é uma metáfora para mostrar a intimidade. Por quê? Porque Jesus é o Filho de Deus, Ele é Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Ele conhece Deus, e quando Ele veio aqui nesse mundo, nós então podemos conhecer as coisas íntimas de Deus, nas atitudes de Jesus, nos gestos de Jesus. Cada atitude de Cristo foi uma revelação divina. Ao olhar os sentimentos de Cristo, Jesus que chora, Jesus que se comove, Jesus que se internece, Jesus que olha com misericórdia, Jesus que olha com tristeza, Jesus que agoniza, Jesus que se alegra, Jesus que exulta. Tudo isso são manifestações dos segredos do coração de Deus. Nós começamos a conhecer as coisas de Deus,
Isto nós só temos acesso pela fé. A fé é o conhecimento de Deus. E você precisa exercitar essa fé. Você precisa fazer o exercício da fé. O exercício da fé chama-se oração. Quando você pega a homilia diária e para no momento de oração íntima, e você pega aquilo que você ouviu, daquele conhecimento íntimo de Deus, e você vai falar com Jesus. Você vai meditar, você vai crescer na oração, nessa oração íntima. Porque se você quer amar uma pessoa, você precisa dar tempo para esta pessoa. Você precisa conhecer essa pessoa e dar tempo para ela. Não é possível. Joãozinho namora com a Maricota. Aí a Maricota pergunta: Joãozinho, meu amor. Sim, Maricota. Você me ama, Joãozinho? Claro que eu amo, Maricota. Quantas vezes por dia você pensa em mim, Joãozinho? Nunca. Mas como é possível você dizer que você ama Deus sobre todas as coisas, se você nunca pensa nele? Como é possível você dizer que você ama a sua família se você não pensa nela? Você precisa dar o tempo da sua vida, o pensamento está naquilo que você ama. Se você ama Deus, você pensa nas coisas de Deus, sim ou não? Quem ama, quem é apaixonado, quer conhecer as intimidades, os segredos da outra pessoa, sim ou não? Quem ama, quer estar junto. Quem ama, quer entrar na câmara secreta do rei, para conhecê-lo. E aí quando você conhece mais, você ama mais. Tem gente que não presta, tem gente que é má, tem gente que é perversa, tem gente que quanto você mais conhece, mais você rejeita, sim ou não? Mas Deus é bom e sumamente digno de ser amado. Deus é a fonte da bondade. Deus não tem defeitos. Deus é o que há de mais desejável. Portanto, Deus, isso daqui, gente, não tem erro. Quanto mais você conhecer Deus, mais você vai querer amá-lo. Agora, na palestra de ontem de manhã, eu falei para vocês desse instrumento aqui, o celular. O que é que está acontecendo com o seu conhecimento? O que é que você está colocando na sua cabeça o tempo todo? Aquilo que você pensa é aquilo que você vai amar. Não, eu falei, olha a lei. Não é possível amar sem conhecer. Mas se você pensa bobagem o dia inteiro, você só ama o quê? Se você só pensa bobagem o dia inteiro, você só ama bobagem. Se você só pensa em coisas pecaminosas o dia inteiro, você só ama o pecado. Mas se você pensa em Deus e nas coisas de Deus, como a família, como o bem que você faz para o próximo, a salvação das almas, se você pensa em Deus e nas coisas de Deus, você se eleva, porque o amor tem esta capacidade. O amor tem a capacidade de nos transformar naquilo que nós amamos. As pessoas más amam coisas más. Mas não é assim, ela é má, portanto ela ama coisas más. Não, ela foi amando coisas más e foi ficando má. É o processo de amar
que transforma você naquilo. Você começa com uma piadinha suja. Daqui a pouco, você está olhando uma figurinha suja. Daqui a pouco você está vendo uma foto indecente. Daqui a pouco você está vendo um vídeo indecente. Daqui a pouco o vídeo indecente já não te agrada mais e você quer coisas cada vez mais radicais, cada vez mais escabrosas, cada vez mais pervertidas. E você, que era bom e puro, vai se transformando numa pessoa depravada. Você vira aquilo que você ama. Cuidado com o que você faz com a sua cabeça. Cuidado com o que você põe no seu cérebro. Cuidado com aquilo que você põe na sua inteligência. Você ama aquilo que você conhece. Se você só pensa em diabruras, você é um diabo. Se você só pensa em coisas elevadas e divinas, você fica divino. Nós somos aquilo que amamos. E para amar, precisa o pensamento estar lá. Mas se o seu pensamento está solto o dia inteiro, só pensando baixezas, você não vai se elevar nunca. Então, vejam, o que é que eu estou tentando transmitir para você nessa palestra? É como é que a gente fica santo, não é isso? Como é o caminho da santidade? O caminho da santidade é o caminho do amor. Então você precisa conhecer Deus, buscar Deus, ir atrás de Deus, querer as coisas de Deus, ouvir as coisas de Deus, se alimentar das coisas de Deus. Porque é assim que acontece quando um rapaz está apaixonado por uma moça. Ele quer pensar nela o dia inteiro. Como você quer se apaixonar por Deus sem pensar nele? Não é possível. Não funciona. Então vejam que eu não estou falando de você ter uma vida de oração como uma espécie de fardo, como uma espécie de peso que eu estou colocando nas suas costas. Eu estou falando para você ter uma vida de amor com Deus. Aventuras de amor com Deus. E isso vai transformando você. Peça mais fé, peça mais conhecimento das coisas de Deus e isso vai mudar seu coração. Vai chegar o ponto em que você então, que já é batizado, mas que infelizmente está em pecado mortal, você vai querer uma confissão. E você vai fazer o propósito: não vou mais pecar, eu vou buscar Deus de verdade. Eu quero amar Deus de verdade. Aqui é que vem agora o segredo. O que acontece quando uma pessoa se confessa? Se você não é batizado, isso vale também. Quando você é batizado, você não é batizado, vai e recebe o batismo. Ou então você já é batizado e está em pecado mortal e recebe a confissão. O que é que acontece? Vamos entender o mecanismo. O que acontece é que você recebe uma coisa chamada graça santificante. Quando a gente diz assim: eu estou em estado de graça. O que é esse estado de graça? Quer dizer que eu tenho a graça santificante. Nossa, padre, eu estou em pecado mortal. Eu não estou em estado de graça. Quer dizer que você perdeu a graça santificante. Ficou claro? E o que é essa graça santificante, padre? Pelo amor de Deus, fala para nós, fala para nós. A graça santificante é uma modificação que o Espírito Santo faz na alma, em que o Espírito Santo põe a sua alma junto da alma de Jesus. Jesus, a alma de Jesus é unida a você. Deixa eu explicar como. Imagine, vamos aqui uma comparação. Imagine uma cera derretida e um carimbo. A alma de Jesus é o carimbo. Porque Jesus é a alma humana, é o ser humano, ele é Deus, mas que se fez homem. Ele é o homem que conhece Deus da maneira mais perfeita que um homem possa conhecer.
e que ama Deus da maneira mais perfeita que um homem possa amar. Então ele é causa exemplar, ele é o modelo. Então o Espírito Santo pega esse carimbo que é Jesus e vai na cera e faz ali, a sua alma fica parecida com a de Jesus, como se fosse uma massinha de modelar, que você vem com um carimbo e faz. Só que acontece o seguinte: você pode ter aquela massinha de modelar e bater o carimbo bem de leve assim, tuc, de leve. Essa pessoa já tem a graça santificante, no batismo, por exemplo. É uma porção mínima de graça santificante. Você olha assim para a pessoa e você não nota ela ser parecida com Jesus. Ela não se comporta como o Cristo, porque ela só tem uma porçãozinha mínima de graça santificante. Mas aqui vem a maravilha de ser católico. Nós temos os sacramentos, e os sacramentos aumentam em nós a graça santificante. Então cada vez que a gente recebe bem os sacramentos, se você estiver bem disposto, se você não colocar empecilhos para a ação da graça, cada vez que você recebe o sacramento, ex opere operato, ou seja, automaticamente o Espírito Santo vem com um carimbo e dá uma empurrada maior na massinha, assim, ó. E você vai ficando mais parecido com Jesus. Cada vez que você recebe os sacramentos, é isso, a graça santificante. É uma configuração, é uma modificação na alma, onde a alma é configurada com a alma de Cristo. Então, o que é a santidade? É eu começar a me comportar como Cristo. Eu começar a perdoar como Cristo, a ser desapegado dos bens materiais como Cristo, a ser puro e casto como Cristo, a ser paciente como Cristo, a ser bondoso como Cristo, ser amoroso como Cristo, ter amor a Deus como Cristo. Mas isso daí não é uma coisa que Deus exige de você sem a graça. Deus dá a graça. Na última ceia, Jesus disse assim: amai-vos uns aos outros. Continua a frase. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Mas se você for pensar bem, isso não é uma boa notícia, isso é uma desgraça. Olha para a cruz, olha como Ele nos amou. Você dá conta de amar daquele jeito? Você dá conta? Olha para a cruz, você dá conta de amar dessa maneira? Gente, é demais, é esmagador, misericórdia. Deus está exigindo de mim que eu ame dessa maneira. Ai, 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 estou perdido. Você olha para o Padre Pio, né? O Padre Pio chagado. Nós estamos aqui com a relíquia do Padre Pio, que era um pedacinho da gaze que estava no peito, na chaga do peito do Padre Pio. Ô Padre Pio, reza por nós. Padre Pio, ele suportou dores imensas das chagas de Cristo. Deixa eu dizer bem sério para vocês, gente, eu não daria conta. Se é para amar do jeito que Jesus amou, cara, lascou. Não, vai dar mal. Se Deus vai exigir isso de mim. Só que Jesus, antes de dizer isso, antes de dizer, amai-vos uns aos outros, está lá no capítulo 15 de São João, antes de dizer, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, ele disse, sem mim nada podeis fazer. Repete essa frase, sem mim nada podeis fazer. Então isso quer dizer o seguinte, que eu tenho que amar
o outro como Jesus amou, mas quem vai amar é Ele. Ele que tem que vir modificar a minha alma para que eu possa amar. Isso é a santidade. É a graça santificante. Ou seja, a vida cristã, a vida de oração, a vida dos sacramentos, vai modelando, vai fazendo o carimbinho que é Jesus modelar a alma. Daqui a pouco a pessoa começa a se comportar como Cristo. Mas é necessário viver a vida do dia a dia com Ele, para crescer na graça santificante. Vou dar um exemplo. Quando a gente celebra a missa, tem uma oração, a oração eucarística mais antiga, mais venerável que nós temos, é a oração eucarística primeira, o cânon romano. É aquela oração que tem aquela lista enorme de santos. Entre esses santos que estão lá no cânon romano, tem duas santas mulheres, Perpétua e Felicidade. O pessoal não conhece a vida delas. Eram duas mulheres do norte da África. Norte da África, para você entender demograficamente falando, é a África semita, não é a África negra. A África negra, ela é abaixo do Saara. Nós estamos aqui acima do Saara, são semitas, né? De origem púnica, fenícia, etc. Depois hoje são árabes e assim por diante. Mas são fenícios, eles são morenos, mas não negros. Só para localizar geograficamente, só por curiosidade. Então Santa Perpétua e Santa Felicidade eram cristãs e foram presas. Perpétua era uma mulher rica e Felicidade era uma escrava. A Felicidade estava grávida. E então todo aquele grupo de cristãos ia ser martirizado, jogados aos leões. Todos iam morrer por amor a Cristo. Mas a pobre da Felicidade que estava grávida não podia ser executada, porque a lei proibia que mulheres grávidas fossem executadas. Então ela tinha que esperar a criança nascer e ia morrer outro dia. A criança nascia, pegava a criança, tirava da cadeia, entregava para a família e ela ia então ser executada. E ela ficou muito triste. Eu não vou morrer com os meus irmãos, vou ter que morrer outro dia com prisioneiros, ladrões, assassinos, ao invés de morrer com os cristãos. E o pessoal se compadeceu dela e começaram a rezar por ela. Ela estava no 8º mês de gravidez. O 8º mês de gravidez é muito difícil. Um parto no 7º mês, né? A gente fala assim, nasceu de 7 meses. Um parto no 7º mês é mais fácil. Por quê? Porque a criança ainda não é grande o suficiente para causar um grande estrago, né? A mulher ainda não está pronta para o parto, não tem a dilatação, mas a criança é pequena, então nasce. Mas no 8º mês a criança já cresceu, ela já é tão grande, e a mulher não tem a dilatação. Então imagine a tragédia, a mulher não está pronta para o parto, mas a criança já está grande. Então o sofrimento é horrível. E lá estava a Felicidade sofrendo e gemendo na cadeia, porque ela começou a ter as dores do parto. O carcereiro olhou para ela e disse assim: você está aí gemendo com esse partozinho seu aí. Eu quero ver quando nós entregarmos você para as feras. Aí é que você vai sofrer. Aí é que você vai ver. Ela disse assim: você se engana, porque aqui sou eu quem gemo e sofro. Mas quando eu estiver lá, entregue aos leões, um outro irá sofrer em mim. Vai ser um outro que vai sofrer. É Jesus. É Jesus que sofre em nós quando nós sofremos por amor a Ele. E essa é a maravilha da graça, gente. Essa é a maravilha da graça de Deus. Santa
felicidade. Está nos ensinando aquilo que acontece conosco. Se você tiver uma vida de oração, se você tiver uma vida de verdadeiro contato com Jesus, vai e comunga bem. Faz o seguinte, deixa eu explicar para você os primeiros caminhos de santidade, que são os caminhos que Monsenhor Jonas Abib ensinou para a comunidade Canção Nova com as 5 pedrinhas. Vejam só, os caminhos da santidade. Primeira coisa, você precisa estar em estado de graça. Tá? Então vamos lá. PHN. Por hoje não vou pecar. Faz fique no estado de PHN, ou seja, no estado de graça, onde a graça é restaurada no seu coração. Não vá comungar em pecado. Não faça isso. Por quê? Porque você não tem a massinha de modelar lá pronta para receber o carimbo de Cristo. Não vai funcionar. O estado de graça, ele restaura o organismo espiritual e torna você capaz de receber a graça santificante. Então, veja, você vai e confessa. Quando você confessa, se o seu arrependimento for suficiente, você volta no estado de graça. Se o seu arrependimento for um arrependimento assim, fantástico, o carimbo de Cristo, ele afunda mais um pouco e você fica mais parecido com ele. E aí você vai comungar. Mas você prepara a comunhão com a adoração, você prepara a comunhão com o estudo da palavra, como o Monsenhor falava, com o rosário, com o jejum, o terço e o estudo da palavra vão preparando você quando você comunga. Na hora que você comunga, se você está aberto, porque o seu coração, a sua fé foi exercitada, né? O que é isso? O que é o estudo da palavra? É o exercício da fé, é a oração íntima. O que é o rosário? É o exercício da fé, é meditação da paixão de Cristo, dos mistérios da vida de Cristo. O que é o jejum? É o complemento da oração, faz a oração ser mais eficaz. Quando você preparou o seu dia com aquela oração e você vai comungar, o sacramento da Eucaristia é um sacramento, e os sacramentos nos dão automaticamente, o termo técnico é ex opere operato. O sacramento, ele nos dá a graça santificante, ou seja, é certeza, não é talvez, é certeza que toda vez que você comunga, o Espírito Santo coloca você em contato com a alma de Cristo, e a sua alma vai se configurando com a alma de Cristo. Como o carimbo que configura a massinha. Mas depende de você. É certeza que na comunhão a coisa funciona, mas você pode pôr um impedimento. Deus garante. Imagine agora, tá lá, o carimbo está pronto, a massinha está pronta, mas você vai e põe uma folha de papel no meio. Se você puser uma folha de papel no meio, o carimbo vai funcionar 100%? Não. Por quê? A folha de papel é o apego à vida mundana. Se você continua muito apegado à vida mundana, os sacramentos que são eficazes, que são certos, que são automáticos, que são fatais, os sacramentos funcionam menos. Então é por isso que você tem pessoas que comungam há 10, 20, 30 anos de comunhão diária e você não vê a mudança da pessoa. A pessoa não está configurando a Cristo. Não quer dizer que aquelas comunhões não valem nada. Elas valem alguma coisa.
Porque a maior parte dessas pessoas não cai em pecado mortal. Já é uma ação da comunhão. A maior parte dessas pessoas preservou a fé ao longo dos anos. Isso já é um resultado dessas comunhões. Mas o fato de você não ver essas pessoas se comportando como Cristo, como grandes santos, como o Padre Pio se comportou como Cristo, o fato de você não ver isso, significa que talvez elas não estejam comungando como deveriam. Então, o que é que eu fiz nesta pregação? Eu dei para você o roteiro para você viver a santidade. O que é a santidade? É a sua alma ser cada vez mais próxima da alma de Cristo. O Espírito Santo age e nos cristifica. Nós ficamos cristiformes. Mas para acontecer essa realidade cristiforme, você precisa entender que o meio mais comum que nós temos são os sacramentos. Isso funciona com todo mundo, mas precisa de disposições para os sacramentos. Lembra da Maricota perguntando para o Joãozinho: Joãozinho, quando que você pensa em mim? Nunca. Então Joãozinho não está querendo amar. Você vai comungar, mas você passa o dia inteiro pendurado nesse celular, vendo fofoca, se metendo na vida alheia, entrando em treta na internet, porque o hobby internacional, o esporte internacional do católico é treta na internet. Nunca vi uma miséria tão grande como essa. Parem com isso. Procurem coisas positivas e boas para conhecer mais a Jesus. Se você ama Jesus, você tem sede de conhecê-lo mais e fica chateado com aquela distração. O namorado está com a namorada, querendo aqui uma conversa íntima, de se conhecer cada vez mais, e está lá uma criança fazendo barulho e está molando, sim ou não? Agora imagina, você está lá na oportunidade de conhecer a sua futura esposa, e você está aqui distraído, brigando com a criança. Perda de tempo, sim ou não? Então é por isso que tantos católicos de confissão frequente, de comunhão diária, não mudam. Porque não é possível você amar o que você não conhece. Veja, o Monsenhor Jonas ensinou para a comunidade estudo bíblico. Quer dizer, uma vida que você realmente tenha leituras devotas, Lectio Divina, oração íntima com a palavra de Deus. O rosário, meditação dos mistérios da vida de Cristo com a intercessão da Virgem Maria. O jejum, que quer dizer uma vida de mortificação, mesmo que não seja o jejum específico, mas mortificações, para fazer com que você ouça melhor as coisas de Deus. Isso tudo prepara você para a comunhão. E se você não está em certeza, se está em estado de graça, vá para a confissão. Então está aí, nas 5 pedrinhas, você tem o caminho para ser santo. O caminho para ser santo. Porque esses são os instrumentos que Nossa Senhora colocou nas nossas mãos, para que a gente vá se configurando a alma do seu Filho Jesus. E a gente vai ficando cada vez mais santo. Então, esse é o projeto de Deus para você. Isto é mais que PHN. Isso é ou santos ou nada.